E aí galera, tudo bom? Como a gente agora em cinemática vetorial está vivendo um confronto, um choque entre dois sistemas simbólicos, dois sistemas de linguagem, que é o vetorial e o escalar, é interessante que você tenha a oportunidade de rever os argumentos. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá bom? Para ajudar esse assentamento mental. Então vamos lá, vou reproduzir uma parte da minha aula partindo do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Vamos relembrar os argumentos. O movimento retilíneo, ele só tem uma direção. Se ele só tem uma direção, a grande sacada, repare só, de vetor é você representar várias direções. No momento que tem uma direção, né, os vetores vão coincidir, fazendo a devida tradução, né, com as grandezas escalares. Então, o que é que temos aqui? A velocidade inicial e a velocidade final, elas têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo, né, do ponto de vista vetorial e do ponto de vista escalar. A diferença é que o vetorial você coloca seta e o escalar você coloca número positivo, número negativo, de acordo com o sentido da trajetória, não é isso? E o vetorial não tem vetor negativo ou positivo, tem vetor para lá e para cá, certo? Então, todas as grandezas escalares terão o mesmo tamanho, o mesmo módulo das grandezas vetoriais. Agora, vale a pena chamar a atenção desse cara aqui, ó, da aceleração instantânea, que no caso de um movimento uniformemente variado, que é um movimento cuja aceleração escalar não muda, né? Então a aceleração média e a aceleração escalar são sempre as mesmas. Essa aceleração instantânea, ela ganha um nome especial, é chamada de aceleração tangencial, que é o equivalente a escalar, entendeu? Então, você está acelerado aí, no caso, para a direita, tem uma aceleração escalar para a direita, ou se você botar sentido da trajetória para a direita, seria uma aceleração escalar positiva, né? A aceleração instantânea vetorial é para a direita também, né? Só que essa aceleração, cujo papel é o mesmo papel da aceleração escalar, que é acelerar ou retardar, essa aceleração tem um nome especial chamado aceleração tangencial, certo? Então, a aceleração tangencial é, digamos assim, a tradução vetorial da aceleração escalar. Só que em vetor nós vamos ter uma outra aceleração que vai desempenhar um outro papel, e não o papel que a aceleração escalar fazia, que hoje agora nós vamos chamar de aceleração tangencial. Entendeu? Então, quando ele estiver acelerando, tem uma aceleração tangencial a favor do movimento. Quando ele estiver retardando, tem uma aceleração tangencial contrária ao movimento. Bom, é isso que eu preciso para avançar. E aí vamos para o movimento circular uniforme. É esse que a gente tem que trabalhar com cuidado, né? Então, esse cabra aí está fazendo um movimento circular e a gente percebe daqui para aqui, né, que o deslocamento e o ΔS vai ser esse deslocamento seguindo a trajetória, né? O deslocamento escalar é seguindo a trajetória, o deslocamento vetorial é do início ao fim, é um vetor direto. E aí você tem o deslocamento vetorial menor que o deslocamento escalar, a gente já viu isso, né? E a velocidade média, ela aponta no sentido, velocidade média vetorial, no sentido do deslocamento vetorial. Por quê? O que é velocidade média? É o deslocamento por segundo, né? Então, se o deslocamento vetorial vem da velocidade média, ou se relaciona com a velocidade média vetorial, ela vai apontar no sentido do deslocamento, porque velocidade média é o deslocamento por segundo. Então, aí você tem um outro deslocamento com outro sentido de velocidade média, e aí deslocamento, né, do início ao fim, e a velocidade média aqui no sentido do deslocamento, certo? A velocidade instantânea, ela é tangente à trajetória, segue o sentido do movimento, né? E ela tem o mesmo tamanho que a velocidade instantânea, aquela velocidade que a gente estudou, escalar.
Então, o que é a velocidade vetorial instantânea? É uma tradução vetorial da velocidade escalar instantânea. Tem o mesmo tamanho. Certo? Do ponto de vista escalar, já que o movimento é uniforme, ele não tem aceleração, não tem variação da velocidade. A velocidade tem o mesmo tamanho, né? O mesmo valor, velocidade escalar. Né? E isso, o escalar, é baseado na quantidade mesmo, né? No tamanho da velocidade. Então não tem aceleração média, não tem aceleração instantânea, já que o movimento aí é circular uniforme. Só que, vetorialmente, tem uma grande diferença, porque as velocidades aqui, ó, elas têm direções diferentes. Então, elas podem ter o mesmo tamanho, já que é movimento uniforme, entendeu? Mas por ser circular, por abranger várias direções, o que acontece? Esse vetor velocidade é diferente desse vetor velocidade, porque tem direção diferente, consequentemente tem sentido diferente, mesmo tendo o módulo igual. Então vamos tratar dessa diferença de velocidade, né? Então está aqui a velocidade V0, ela vai se transformar em velocidade V1. Para isso ela vai precisar receber um vetor, receber aí é ser adicionado um vetor, só que é adicionado vetorialmente. Qual o vetor que eu devo adicionar a esse para a velocidade se transformar em V1? É esse. Então, esse é o vetor V0, recebi, somei em sequência esse ΔV, né? Porque isso é o ΔV, é o que a velocidade vai variar. Somando isso vetorialmente falando, vai dar a velocidade V1. Então veja que esse vetor é para cima, esse aqui ele é para baixo e para a direita. Então ele neutraliza parte desse vetor que é para cima, né? Esse vermelho aqui, que é o ΔV, neutraliza porque ele é para baixo, mas também ele é para a direita. Então acaba deslocando a velocidade, né? Resultando a velocidade V1 para a direita e bem menos, né? Para cima. E a aceleração média aí, o que é a aceleração média? Aquela mesma história da velocidade média, só que a aceleração média, ela é a variação da velocidade por segundo. Então, se a variação da velocidade de V0 a V1 é para lá, né, o que você pode fazer para achar a aceleração média? Você divide pelo tempo. Então, a aceleração média de 0 a 1 vai seguir o sentido da variação de velocidade, pelo próprio significado. Aceleração é a variação de velocidade por segundo. Se a variação de velocidade de 0 a 1 total é essa aí para baixo, vermelha, é só dividir pelo tempo, que você vai achar o ΔV por segundo. Entendeu? Bom, e aí vai. Para V0 se transformar em V2, ou melhor, para V1 se transformar em V2, esse V1 tem que receber esse ΔV. Para V0 se transformar em V2, o ΔV é grandão. Claro que eu posso perguntar, qual é a aceleração média de 0 ao momento 2, né? Você vai ter que fazer a variação de velocidade, ou seja, você vai ter que imaginar qual é o vetor que somado ao V0 vai gerar o V2, que é esse aqui. E divide pelo tempo, como essa expressão define. V2 para se transformar em VF é esse vetor ΔV de 2 a F. E V0 para se transformar em VF tem que receber todo esse vetor. Tá vendo? Então vamos voltar para lá, reconhecendo agora que existe variação de velocidade vetorial de um para outro, mesmo que não exista variação do módulo dessa velocidade. Então aqui tem uma diferença grande, justamente porque a trajetória é circular. A aceleração instantânea escalar é zero porque o movimento é uniforme. Certo? Agora vamos ver a aceleração instantânea vetorial. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Só que agora eu mudei o desenho para ser bem preciso. Então, enxuguei aí para ser bem detalhista. Então, o que é que eu fiz? Esse V0 eu coloquei aqui, só que eu dei uma ampliada para melhorar a visualização, né?
E aí, o que aconteceu? Mesma coisa, V0 vai se transformar em V1, ele vai precisar desse ΔV. Ok? É possível achar aceleração, é só pegar esse ΔV dividido pelo tempo. E o que eu posso concluir é que de V0 até V1 foi necessária uma aceleração média, tá vendo? Nesse sentido. E faz sentido, né? Ele está indo para cima, você precisa receber ΔV na direção da aceleração média para ele receber o ΔV1, o 0 a 1 total, e desvie o V0 para se tornar V1. Só que entre V0 e V1 tem uma certa velocidade, em um certo ponto aqui qualquer, tá certo? Se eu trago ele para cá e reduzo, né, a diferença das velocidades, não vou até V1, mas sim até esse momento aí, observe que o ΔV, ele não é igual, não tem a mesma inclinação que o ΔV antigo, porque esse V está começando a se aproximar do V0. Então, isso aqui não desce tanto, né? E, consequentemente, a aceleração média desta variação, ela vai ser menos inclinada do que essa aqui. Mas entre esse ponto e esse, tem outro ponto. Vamos botar esse ponto cada vez mais próximo de V0, tá certo? Porque o que eu quero, veja, é a aceleração instantânea. Instantânea naquele momento, em V0. Estou querendo aceleração instantânea no momento inicial. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou agora achando a velocidade média daqui até aqui. Ó. Vamos lá. Essa nova velocidade, ó, ela mostra que o ΔV ele é quase perpendicular a V0. Olha, não desce tanto aqui, porque esse cara está se aproximando de V0. Né? Porque eu não estou dando muito tempo para o V0 mudar. E se ele não mudar, esse ΔV não vai cair. Está entendendo? Então, o ΔV daqui para aqui tem essa direção. Se eu dividir isso pelo tempo, e agora é um tempo pequeno, menor que 1 segundo, né, porque está tão próximo, não deu muito tempo para passar, eu vou ter a direção da aceleração média, que é essa aqui. Ó. E veja que, à medida que eu vou me aproximando, a aceleração média vai ficando cada vez mais próxima da perpendicular à velocidade. Se eu escolher a velocidade mais próxima ainda, ou seja, um delta tempo muito pequeno, né, para onde apontaria a aceleração vetorial instantânea em T0, ou seja, nesse ΔT tão pequeno, né, perpendicular, porque o V praticamente não sairia, não mudaria, não desceria, né, porque o V logo depois seria praticamente igual ao V0. E é isso que eu quero que você perceba, que existe sim uma aceleração naquele instante e ela é perpendicular à velocidade. E qual o papel dela? O que é que faz? O que é que acontece com a velocidade nesse movimento circular uniforme? Ela muda a direção. É a única coisa que acontece, porque o movimento é uniforme. Então ela não muda o tamanho, a velocidade aí não acelera, não cresce, nem retarda, não diminui. A velocidade aí só muda a direção. Para isso, o que a gente está descobrindo? Que ela precisa, em todo instante, de uma aceleração perpendicular à velocidade. Então, não é uma aceleração, agora veja esse ponto aqui, ó. Não é uma aceleração tangencial. Vamos voltar ao início da aula. A aceleração tangencial é aquela que é para frente ou para trás, a favor ou contra o movimento, acelerando ou retardando. Essa não existe. Por quê? Porque a velocidade não está acelerando, não está aumentando nem diminuindo, não está retardando. Então não existe aceleração. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Aceleração tangencial. Mas existe essa aceleração aí, tem que existir. Porque alguma aceleração tem que existir vetorial para mudar a velocidade vetorial. Sim, não se esqueça, a velocidade vetorial está mudando, não em módulo. E sim em direção. Então essa aceleração aí, que é perpendicular à velocidade, ela é necessária para que a velocidade vetorial mude apenas a direção. Como essa aceleração aponta para o centro, ela tem um nome especial.
É a chamada aceleração centrípeta. Vou ler isso aqui. A aceleração vetorial instantânea, que aponta perpendicular à direção da velocidade, essa aí, velocidade instantânea, aponta para o centro, é chamada de aceleração centrípeta. E qual o papel dela? Sua função é variar exclusivamente a direção da velocidade. Então, toda vez que a velocidade mudar a direção, ela tem que possuir uma aceleração centrípeta. Essa é a história. Toda vez que a velocidade mudar o tamanho dela, ela tem que possuir uma aceleração tangencial. Então, voltemos àquele momento, né? A aceleração aqui que existe, a instantânea, é a centrípeta. Então, no movimento circular uniforme só tem a centrípeta, porque não tem a tangencial. Já no movimento retilíneo uniformemente variado só tem a tangencial, não tem a centrípeta. Entendeu? E a gente pode juntar as duas coisas? Essa é a discussão, né? Pode. Daqui a pouco a gente vai ver, né, o chamado movimento circular uniformemente variado. Tá bom? Mas só fechando aqui esse slide, ó, em cada momento tem uma aceleração centrípeta que ela é perpendicular à velocidade e que aponta para o centro, que é a mesma coisa nesse caso, coincide, né? Esse fato de ser perpendicular à velocidade e apontar para o centro. E é isso. Agora, veja só, se o movimento é uniforme, tá certo? E a trajetória sempre tem o mesmo jeitão, circular, mesmo tamanho, eu pergunto, a intensidade dessa aceleração em todos esses momentos, que muda a direção, já que o ritmo da mudança é o mesmo, essa aceleração centrípeta que é responsável por mudar essa direção, ela vai ficar mais intensa no momento 2, ou mais intensa no momento 0, ou mais intensa no momento final. Se o movimento é uniforme, se a forma da trajetória também é uniforme, se o ritmo que ele muda a direção é sempre o mesmo, né? Se o papel dessa aceleração é mudar a direção e ela está fazendo sempre da mesma forma, né? O que vai acontecer? A conclusão é que a aceleração centrípeta em todos esses 4 momentos e em todos os momentos aí tem sempre a mesma intensidade. Agora, eu vou ter que mostrar uma coisa para você que você vai precisar usar agora, né? Não vou demonstrar nessa videoaula, mas vou demonstrar em outro momento em sala, que é isso aí, você vai precisar, certo? Eu quero que você entenda que existe uma relação entre a intensidade da aceleração centrípeta e a intensidade da velocidade e do raio, e o tamanho do raio, né? A velocidade é essa que está sendo alterada na sua direção, e o raio é esse que tem o tamanho da trajetória embutido dele, né? Quanto maior o raio, a trajetória é maior, né? Então, eu só quero que você entenda que existe uma maneira de calcular direto, imediatamente, o tamanho, a intensidade da aceleração centrípeta, tá certo? E aí vamos para o movimento mais sofisticado, que é o movimento circular uniformemente variado. Então, ele junta o fato de ser uniformemente variado, de ter, então, uma aceleração escalar, consequentemente, uma aceleração tangencial. Lembrando, aceleração tangencial e escalar trazem a mesma história, tá bom? A aceleração tangencial é a representante vetorial da aceleração escalar. E a forma circular da trajetória. E por ser circular, a velocidade está mudando de direção, então tem que ter a outra aceleração, a centrípeta. Então, a grande sacada do movimento circular uniformemente variado é que tem as duas acelerações vetoriais instantâneas, a tangencial e a centrípeta. E o resto segue o mesmo princípio, né? Então, vamos colocar esse bonequinho para andar na curva e acelerar. Certo? Então, está aqui alguns momentos e os tamanhos das velocidades aumentando, porque ele tem uma aceleração tangencial para frente. O resto é a mesma coisa, né? Mas veja só, existe uma aceleração tangencial no sentido da velocidade, responsável então por acelerar o movimento, ou seja, aumentar o módulo da velocidade. Só isso. A aceleração tangencial aumenta ou diminui o módulo da velocidade. Nesse caso, como ele está acelerado, é uma aceleração a favor do movimento.
Só que ele está fazendo curva, entendeu? E se ele está fazendo curva, tem que ter aceleração que muda a direção, que é a aceleração centrípeta. Então, em todo momento, ele tem as duas coisas. A aceleração tangencial, lembrando, a aceleração, versão vetorial da aceleração escalar, e a aceleração centrípeta. Tá vendo? Só que tem um detalhe, e por isso eu precisava chamar a atenção dessa forma, que a aceleração centrípeta, ela relaciona-se com a velocidade do raio, segundo essa relação. Isso quer dizer o quê? Quanto maior a velocidade, maior o tamanho da aceleração centrípeta. E é por isso que eu representei essa seta aqui cada vez maior, porque a velocidade está ficando cada vez maior. E aí tem uma pergunta importante, que é o grande finale, que é: represente aí a aceleração instantânea em todos os 4 momentos que eu chamei a atenção. Veja, a aceleração instantânea é a aceleração, sem você discriminar em tangencial centrípeta, é a aceleração que resulta das duas. Porque você tem 2 acelerações instantâneas. Uma que faz o papel, outra que faz o outro. Mas a aceleração total, né? A aceleração dele instantânea, seria a junção das duas. Mas não é uma junção tipo 2 mais 2 igual a 4. Não é uma soma escalar. É uma soma vetorial. Então, como é que eu posso, por exemplo, determinar aqui graficamente a aceleração naquele instante, já que ela tem 2, né? Você soma vetorialmente. Aqui, como o desenho já está origem com origem, vou usar aquele método do paralelogramo, né? E traçar aqui a diagonal. Claro, vai virar um retângulo, né? O paralelogramo vai virar um retângulo, porque aquele ângulo é de 90 graus. Então está aqui. Essa é a aceleração, a representação gráfica, né, da aceleração vetorial, pode ser chamada assim, ou aceleração instantânea vetorial, seria melhor, ou aceleração resultante vetorial, seria melhor ainda, né? Instantânea, resultante instantâneo, né? Entendeu? Essa aceleração tangencial sempre vai ser perpendicular à aceleração centrípeta. E essa aceleração tangencial tem o mesmo tamanho da aceleração escalar. A centrípeta tem esse tamanho aqui, revelado por essa fórmula. E a resultante, você acha, já que aqui é um retângulo cortado ao meio, dividido em 2 triângulos retângulos, ela vira a hipotenusa desses triângulos retângulos. Então, você acha por teorema de Pitágoras. Aqui, aqui e aqui. Entendeu? Então, é isso. Vetorialmente falando, a aceleração resultante ou instantânea é a soma vetorial da centrípeta com a tangencial. É isso aí. Espero ter ajudado, né? Agora, vamos fazer exercícios. Um abraço.